aí, minha rapazinha linda e maravilhosa, sejam bem-vindos mais uma vez a uma aula de Química do professor Venâncio Amaral. Hoje trago para vós a classificação das reações químicas. Trago para vós 4 classificações das reações químicas. Vamos classificar reações químicas consoante a reação de síntese ou de adição, a reação de análise ou de decomposição, a reação de simples troca ou de deslocamento, ainda também chamado de reação de substituição, e a reação de dupla troca ou de dupla substituição. Então, assiste até o final esse vídeo para você conseguir jogar em qualquer situação de classificações das reações químicas, em qualquer situação de química. Então, assiste até ao final. É de lembrar que existe N classificações das reações químicas, mas hoje trago só 4 classificações das reações químicas. Então assiste até o final, vais conseguir jogar em qualquer situação de classificação das reações químicas, em qualquer formação de substâncias, porque aqui reagentes vão reagir para formar substância. Então é nessa perspectiva. Vamos aqui começar com a reação de síntese ou de adição. A reação de síntese ou de adição é aquela em que substâncias simples vão reagindo para formar substâncias compostas, assim como temos aqui no primeiro exemplo. O carbono vai reagir com oxigênio em uma dada temperatura, vai formar o dióxido de carbono. Vamos chamar disso síntese total. O segundo exemplo, temos o óxido de cálcio, mas a água vai formar o hidróxido de cálcio. Vamos chamar de síntese parcial. Por que é síntese total ou síntese parcial? Síntese total é aquela em que os reagentes são totalmente simples, como por exemplo aqui nós temos o carbono é simples e o oxigênio também, é simples, é uma substância simples. Então aqui já é diferente. A segunda reação já é diferente. Nós temos o óxido de cálcio e H2O, que é a molécula da água, são já praticamente reagentes compostos, porque são formados mais de duas substâncias diferentes. Então, são compostos e vão formar ainda mais outra substância composta. Aqui, como por exemplo, o hidróxido de cálcio, vão formar ainda outra substância mais composto, mais complexa, desculpa. E a reação de análise ou de decomposição. A reação de análise ou de decomposição é aquela em que uma substância complexa vai se decompor em duas substâncias simples, assim como, por exemplo, o óxido de mercúrio, em uma dada temperatura, vai se decompor em mercúrio mais oxigênio. Essa vamos chamar de reação de análise ou de decomposição. Temos aqui o segundo exemplo, que é o clorato de potássio, em uma dada temperatura, catalisado por óxido de manganês, vai se decompor em cloreto de potássio, mais a liberação de oxigênio. Tem mais uma aqui, aceta, então haverá liberação de 3 moléculas de oxigênio. Ok? É nessa perspectiva. Vamos para a terceira classificação. Reação de simples troca ou de deslocamento, também é chamada de substituição. Aqui, essa reação é a substituição de um metal. Vamos substituir um metal por outro metal. Por exemplo, temos aqui o cobre, mais nitrato de prata. Vão reagindo e vai formar o nitrato de cobre mais a prata. Então quer dizer que vamos substituir a prata pelo cobre. Então é chamado de simples troca, porque houve só a substituição de um elemento. Vamos substituir automaticamente só um elemento. Então é chamado de simples troca. Então essa aqui é que é a reação de substituição. Aqui temos o segundo exemplo. Temos praticamente o ferro vai reagir com o ácido clorídrico para formar o cloreto de ferro mais a liberação de hidrogênio. É nessa perspectiva. Vamos para a quarta reação. Reação de dupla troca ou de dupla substituição. A reação de dupla troca ou de dupla substituição é aquela em que haverá substituição de dois elementos. Então, como aqui verificam na seta, aqui o sódio vai ser substituído aqui e a prata também vai ser substituída. Então quer dizer que vamos substituir o sódio do cloreto de sódio, então, e vamos substituir a prata do nitrato de prata. Então quer dizer que então vamos obter o cloreto de prata mais o nitrato de sódio. Então, cloreto de prata mais o nitrato de sódio que vai ser o nosso produto. Essa substituição vamos chamar de substituição dupla ou ainda chamado de reação de dupla troca.
Ok? É nessa perspectiva. E aqui ficou uma linha. Essa linha que ficou é para vocês dar o exemplo de uma dupla substituição. Então, fica ligado. Se inscreve já no meu canal para você não perder nenhuma aulinha de química orgânica e química inorgânica. Deixa aí a sua joelhinha no meu canal. Estamos ligados para o próximo vídeo.